Amém. Inicialmente eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que estão aqui presentes e aos que estão ausentes, mas que estão nos acompanhando, eu também cumprimento a todos. Então, meus amados irmãos, ontem, pela graça de Deus, vencemos mais uma etapa, cumprimos mais uma missão e podemos dizer com segurança: missão cumprida, cumprida com U, cumprida. E agora vamos para uma nova etapa. Daqui a mais 4 dias nós estaremos na festa do Senhor, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa da colheita. Enfim, essa festa tem vários nomes. Mas, deixando para depois esse assunto, e principalmente para os dias da festa, vamos voltar à nossa lição anterior. Vamos estudar hoje as palavras de São Pedro, o capítulo 3, 2 São Pedro, capítulo 3, e a partir do versículo 11. Nós, no sábado anterior, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 10. E hoje vamos dar sequência, continuação, do versículo 11 até o 18. Nós temos aqui muito o que aprender. Até porque quem ensina, aprende. Por outro lado, a palavra de Deus é nova cada manhã. Cada manhã ela é nova. Portanto, nós estamos sempre aprendendo da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro versículo da leitura de hoje. Versículo 11. Apóstolo Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Isso aqui é uma interrogação do apóstolo. No versículo anterior, ele disse que vai perecer esse mundo, vai perecer esses céus, vai perecer essa terra, os elementos vão se fundir e vão se derreter. Mas então nós agora, tomando ciência de tudo isso, sabendo que tudo isso vai acontecer, o apóstolo faz a pergunta para nós: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Então, depois de todo esse conhecimento, qual será a nossa atitude? Qual será o nosso procedimento? Ou, no mínimo, o nosso desejo de sermos pessoas boas para com Deus, ser pessoas cristãs, ou acompanharmos o mundo nessa multidão que segue o mundo sem querer saber nada de Deus. É uma escolha para nós. Nós temos aqui 2 caminhos para uma escolha. Que espécie de pessoas convencer que nos convém ser em santo trato e piedade? Então está aí uma escolha para nós. Versículo 12. Aguardando, nós que estamos aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. É o final da interrogação do apóstolo. Então nós que já temos esse conhecimento, sabemos que nós estamos aguardando com ansiedade, aguardando com muito desejo. Agora nos convém preparar. Para nós aguardarmos, esperarmos a vinda do Senhor, precisa de uma preparação muito forte, muito grande. Individualmente e também coletivamente a igreja. Uma preparação.
para que essa vinda do Senhor não surpreenda nós também. Nós não sejamos surpreendidos por ela, mas nós estejamos aguardando e no dia que Ele vier, nós sejamos os primeiros a saudá-lo com aquelas palavras de Isaías 26, 25, 9. Isaías 25, 9. Quais serão, aliás, essas serão as palavras que a igreja de Deus vai cumprimentar o Senhor Jesus no dia da sua vinda. Isaías 25, 9. Naquele dia da vinda do Senhor, se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Se nós estávamos esperando, chegou o dia, chegou a hora, e então vamos dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Palavras benditas, palavras profundas, que a igreja, o povo de Deus, vai cumprimentar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, no dia que Ele voltar. Vamos voltar lá para São Pedro novamente. Aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus. Dia da vinda de Deus. Bem destacado isso aqui. Mas por quê? Dia de Deus. Deus tem 2 dias determinados que a Bíblia consigna como sendo de Deus. 2 dias especiais. O primeiro dia é o dia do Santo Sábado, como hoje. É o dia de Deus, hoje. O meu santo dia, a Bíblia fala em vários lugares essa palavra, o meu santo dia. E o outro dia, mencionado com letras bem grandes, o dia de Deus. O dia da sua vinda é outro dia de Deus. O dia da vinda de Jesus, citado aqui por São Pedro e citado por outros profetas, outros apóstolos também. O dia da vinda do Senhor é o dia de Deus também, porque Ele virá para decidir. A vinda do Senhor, ela tem esse grande objetivo. Ontem eu disse aqui que no dia da vinda dele, Ele vai encontrar 2 grandes filas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Então Ele vai pronunciar as sentenças. Para a direita Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a sentença dos que estiverem à sua direita. E aos que estiverem à sua esquerda, Ele vai pronunciar outra sentença. Vai dizer, com palavras bem fortes, que o mundo inteiro vai ouvir. Ele vai dizer simplesmente assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E está aqui, o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora vocês diriam assim: mas esse dia vai ser um dia complexo, porque vai ter 2 acontecimentos? Não, eu explico. Vai ter um acontecimento só. Nesse dia será o dia do arrebatamento da igreja. Mas a sentença saiu para ambos. A sentença saiu para os que estão à direita e ao mesmo tempo saiu para os que estão à esquerda. Só que o cumprimento, a execução da sentença da esquerda vai ser somente 1000 anos depois. 1000 anos depois, esse mesmo fogo vai destruir aqueles que ficaram à esquerda de Deus. Veja aí Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 9.
vamos ver a execução. O dia da vinda do Senhor vai ser a sentença, mas a execução dessa sentença para eles que ficaram aqui, que não foram arrebatados, vai ser 1000 anos depois. Apocalipse 20 e versículo 9, está aqui. E subiram, eles ficaram aqui, e subiram a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a Nova Jerusalém, a cidade. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. Lamentável, muito lamentável para quem ficou, para quem não subiu no arrebatamento. Embora se passe 1000 anos, mas 1000 anos para o Senhor é como um dia, e esses 1000 anos sem Deus não valem nada, não tem valor nenhum espiritual, porque a sentença deles já foi lavrada, a sentença deles já foi pronunciada. Então só falta a execução. Na execução é o final de tudo. Voltemos lá para São Pedro. E então, está aí. Mas nós, olha o conselho de Pedro. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É o céu que nós vamos passar 1000 anos lá, e a nova terra aqui, quando nós voltarmos para cá. É um paraíso, é um mundo que habita a justiça. Não pode se equiparar com esse mundo de hoje. Esse mundo de hoje não existe justiça, pelo menos espiritual, justiça divina não existe. Existe muita política, existe muita justiça, segundo a opinião dos homens. Mas nessa nova terra, segundo a promessa de Deus, haverá isso. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas por que não somente céu e terra? Nova terra, mas novos céus. Por que esse plural aí? Novos céus. É porque existem os céus e existe o céu dos céus. No princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. A terra só foi uma. A terra é um planeta, todo mundo sabe. Mas tem os outros céus, tem os outros mundos. Mas todos esses vão passar por uma transformação, uma transição, e vão ser novos céus e nova terra. Esse céu que nós vivemos aí agora, ele não vai permanecer, ele vai ser transformado. Nós vamos contemplar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. 14. Pelo que, amados, olha as palavras de Pedro. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, quantas coisas boas, segundo a promessa de Deus. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai, um conselho, é uma advertência, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro aqui coloca duas grandes condições para nós: sermos imaculados, ou seja, sem mancha, sem nódoa, sem nada que nos impeça estar com o Senhor naquele dia. E o que mais? Irrepreensíveis. Mas será que é possível nós, seres humanos, sermos irrepreensíveis? Olha, a Bíblia vai mostrar para nós aí um casal que foi muito privilegiado, e eles foram irrepreensíveis. Vamos deixar que a Bíblia responda isso para nós. São Lucas, capítulo 1 e o versículo 5. Um casal
que foi irrepreensível. Mas por quê? O que será que esse casal fez? O que será que esse casal fazia que foi irrepreensível? Vamos lá. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher das filhas de Arão, o nome era Isabel. Vocês já sabem quem foi esse casal. Os pais de João Batista. Zacarias e Isabel, mãe de João Batista. Versículo 6. Então vamos procurar o 4, irmãos. É nessa leitura aí. Será que sua Bíblia, será a sua tradução aí? Porque de princípio seria o 5. Sim, mas está aqui, é o 6, na outra tradução, você está vendo? Você está vendo, meus irmãos? Como a gente tem que ler pelo menos 2 traduções, senão a gente passa vergonha. Eu citei de cor da cabeça, confiando na tradução, e ela falhou. Ambos, o casal, Zacarias e Isabel, aqui a Bíblia diz, ambos eram justos diante dos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é o que eles faziam. Eles eram irrepreensíveis porque andavam com retidão diante de Deus. Fazendo o quê? Obedecendo os mandamentos de Deus e os preceitos também. O dia de ontem é um preceito. O dia de hoje é um mandamento. O dia de hoje está na lei, é o 4º mandamento. Mas o dia de ontem está na outra lei como um preceito. Então esse casal foi irrepreensível. Se esse casal foi irrepreensível, nós também podemos ser irrepreensíveis para estarmos naquelas palavras de Pedro e no dia da vinda do Senhor estarmos do lado da direita. Voltemos para lá novamente. E agora, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. A paz. A Bíblia reclama muito a paz. Para vivermos em paz, para ter paz uns com os outros. E também a citação do irmão Maurício lá na rádio, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante demais essa virtude da paz, a paz. Temos paz, até porque o Senhor Jesus, Ele é conselheiro, Pai da eternidade e o que mais? Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E para que nós possamos ir com Ele no arrebatamento, precisamos também ter paz. Ter paz uns com os outros. Ter paz interna. Ter paz de espírito. E ter paz com Deus. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Nessa longanimidade de Deus, nessa paciência de Deus, nessa prudência de Deus, está a nossa salvação. Porque durante essa paciência de Deus, durante essa longanimidade dEle, Ele está nos dando oportunidade. Ele está nos dando chance, oportunidade de nos prepararmos para não sermos surpreendidos. Então Deus é bom. Deus é bom, porque Ele espera que você, eu, nós se converta.
Agora Ele dá a chance, Ele dá a oportunidade. O êxito dessa oportunidade depende de como a gente usa essa oportunidade que Ele nos dá. Se desperdiçarmos, se não valorizarmos, se dermos pouco valor, então o que é que o Senhor vai fazer por nós? Vai nos deixar ao lado da sua esquerda e pronunciar a sentença, porque é justamente isso que nós merecemos. Porque o convite foi feito: vinde a mim todos. Ele não fez ali no convite, nem faz acepção de ninguém. Ele não diz, você vai se salvar, esse vai se perder. Não existe isso. Existe uma oportunidade, uma porta aberta para todos. Todos merecem a salvação. Só que nem todos fazem uso dessa oportunidade. Nem todos desejam estar com naquele dia do lado da direita. E aí então não podem se queixar depois. Só que nesse dia em que Ele declarar a sentença dos perdidos, eles mesmos, por sua vez, vão reconhecer por si mesmos que não eram dignos de subir. O Apocalipse diz isso. Eles mesmos vão sentir e vão dizer, porque se eles fossem, chegaria lá, eles iriam se sentir deslocados, ou seja, fora de lugar. O ambiente lá é tão bom, tão puro, tão santo, eles não se prepararam para ir para lá, ficaram acostumados com essas coisas daqui, chegando lá vão estranhar. Então eles mesmos vão dizer, digno és, Senhor, as tuas obras são justas, o Senhor é justo, o Senhor fez justiça. Então, compete a cada um de nós, enquanto temos tempo, enquanto temos a graça, enquanto temos essa oportunidade, nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Por quê? Vamos ver Amós, capítulo 8, versículo 11. Vamos ver o que vai acontecer com estes que ficarem aqui. Amós, capítulo 8, versículo 11. Tem uma profecia que vai se cumprir agora nesses dias. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra vai ser retirada. Hoje nós estamos pregando aqui, todas as igrejas estão pregando, a televisão, na rádio, e os jornais, as revistas, tem aqui uma revista, está todo mundo pregando. Mas essa palavra vai ser recolhida, essa palavra vai ser tirada. E como é que vão ficar as pessoas que não aceitaram a palavra? Versículo seguinte. E eles irão errantes de um mar a outro mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Então, meus amados, nós, sabendo destas coisas, é o que Pedro diz, vamos aguardar, vamos esperar, nos preparando para estarmos do lado da direita. Voltemos para Pedro novamente. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Essa espera do Senhor, essa paciência dele, essa prudência que o Senhor tem para conosco. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo também fez em suas epístolas, 14 epístolas, ele escreveu também esses deveres, esses conselhos, essas admoestações,
essas advertências, Paulo escreveu. Paulo não deixou os irmãos inocentes. Paulo não deixou os irmãos em obscuridade. Paulo deixou os irmãos cientes, conscientes de tudo que estava acontecendo e do que iria acontecer. Até mesmo quando lhe perguntaram se o dia do Senhor estava perto, há 2000 anos atrás, Paulo disse: não, não é agora não. Primeiro vai vir a apostasia, vai se levantar o homem do pecado, filho da perdição. Tudo isso vai acontecer. Ele vai se assentar no templo de Deus, não no trono, mas no templo de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Tudo isso iria acontecer. E aconteceu. Paulo estava lançando uma profecia e aconteceu. Se levantou o Império Romano com essa pretensão e a palavra diz que ele prosperou. O mundo inteiro tem hoje palavras, segmentos desse ensinamento do Império Romano. Assentou-se no templo de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus, e deu ordem a todo mundo. Então se cumpriu. O irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, dessas coisas que Pedro falou, falando disto, como em todas as suas epístolas, 14, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pontos difíceis de entender. Como eu disse ainda há pouco, precisamos procurar entrar, penetrar no espírito de Paulo, para podermos compreender o que ele quis dizer nesses pontos difíceis. Mas o que acontece com os demais? Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então aqui temos também uma escolha. Se nós procurarmos compreender o que Paulo disse, está tudo bem. Se nós não procurarmos entender o que Paulo disse e ficarmos torcendo, dando outra interpretação, nós vamos também procurar torcer as outras escrituras. Não vamos nos contentar somente com o que Paulo disse. Não entendeu o que Paulo disse, então vamos torcer as palavras de Paulo e as outras escrituras também. Então temos que saber penetrar no espírito de Paulo, pedir sabedoria a Deus, para Deus nos dar entendimento sobre esses pontos difíceis que Paulo escreveu. Mas vamos ver aí o que acontece com essas pessoas que torcem a palavra de Deus. A palavra ensina de um jeito, a pessoa faz questão de ensinar diferente. Vamos ver o Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55, vamos ver se é o 5. Salmo 55. Vê se é o 6, irmão. Nós encontramos já. Já. Já nesse instante. Vamos lá. É 56:5. Como é que as pessoas procedem com as escrituras quando não entendem as coisas que Paulo falou? 56:5. Todos os dias torcem as minhas palavras. É Deus dizendo: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Não é eu que estou dizendo.
É a própria palavra. É Deus falando para nós hoje, através do seu servo Davi. Davi disse que essas pessoas, hoje no nosso tempo presente, torcem, desviam o sentido da leitura. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Mas não vamos ficar só nessa palavra aí. Vamos mais para frente um pouquinho. Vamos ver o outro profeta. Foi o que o outro profeta disse em relação a isso. Profeta Jeremias, capítulo 23 e 36. Profeta Jeremias, porque diz que 2 ou 3 testemunhas, não é? 2 ou 3. Então Pedro, Davi nos Salmos e o profeta Jeremias. 23, 36. Nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o vosso Deus. É uma sentença isso aqui também, viu? E triste situação para quem desvia o sentido da leitura da palavra. Não podemos fazer isso. Se não entendemos, é melhor ficar calado. Mas se precipitar em dizer aquilo que não é correto, aquilo que não é de acordo com a palavra, é melhor ficar calado. Por quê? Nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Quando você desvia o sentido da palavra de Deus, a sua palavra vai ser um peso, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras de Deus, do Deus vivo. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Então não é bom fazer isso. Se você não entendeu, cale-se. Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, mas não se precipite. Não, aqui quer dizer isso, isso. Não, isso aqui é assim, é assim. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é isso, não é por aí. Voltemos para lá novamente, irmãos. Então, falando disto, como em todas as suas epístolas, Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, todos nós sabemos o que é inconstante, não é? Fulano é inconstante. Fulana é inconstante. E o que quer dizer isso? Ele não é perseverante. Ele não é permanente. Ele está sempre com as suas inconstâncias. Está sempre vacilando. Ele não é fixo, ele não é firme. Então, os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua perdição. Qual é a finalidade disso? É a própria perdição daquele que torce a palavra de Deus. Então, meus amados, vamos seguindo com paciência, com fé, para que conosco não aconteça isso. Agora vamos ver o versículo 17. Vós, conselho para nós, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, não, eu acho que é o 17 ainda, não é? Ou já falamos o 17? É o 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, nós estamos sabendo hoje, guardai-vos de que, pelo engano dos homens, está aí, o engano dos homens torcendo a palavra, o engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Porque é muito fácil você chegar para o irmão José com uma palavra falsa, e se ele não tiver segurança, se ele não tiver firmeza, desviar o pensamento dele. Isso é fácil. Mas se ele for constante, se ele for firme, se ele for seguro, ele vai ver que aquela palavra está torcida.
aquela palavra não é real. Mas se ele vacilar, ele vai acompanhar ele. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, cair, descer de onde ele estava. Versículo 18. Esse versículo 18 é o maior de todos. É talvez o maior conselho que o apóstolo Paulo dá para nós hoje. Ao contrário de tudo isso que nós falamos, Pedro diz: antes, crescei na graça e conhecimento da palavra do Senhor. E a ele seja dada toda a honra e glória, agora como na eternidade. Amém. Troca tudo. Esse versículo é muito citado. Antes, devemos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso crescimento espiritual deve ser dessa forma. Devemos crescer sim, cada dia andarmos para frente. Eu sempre cito esse versículo porque é o profeta Jeremias que diz: devemos andar para frente. E Pedro aqui está dizendo: crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra do profeta Oséias que diz assim, que devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E aqui Pedro nos avisa: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja dada a glória, assim agora, no presente momento, como no dia da eternidade. Qual é o dia da eternidade? É o dia da vinda dele. E a igreja vai receber o Senhor Jesus com muitas glórias, com muitas aleluias, porque ele e somente ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até terça-feira, não é? Terça-feira no pôr do sol já é a primeira noite do culto da festa das cabanas. Cada um deve se preparar durante o dia aí, terça, a preparar sua cabana, arrumar sua cabana, tudo, para que chegar ao pôr do sol nós possamos receber o dia 15. Dia 15 é uma santa convocação também. Devemos estar aqui também em santa convocação. Amém.